Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero manifestar a minha alegria em estar com os irmãos. Como o pastor André falou, é um grupo já relativamente conhecido para mim. Eu acho que nós estamos juntos aí há bom, já tem mais de um ano e meio, com certeza. Talvez não chegue a 2 anos, mas eu acho que a minha participação começou na primeira lição, no primeiro trimestre do ano passado. Eu acho que foi naquela lição de antropologia bíblica, a primeira lição que eu comecei. Eu fico muito feliz de estar com os irmãos. Hoje, eu tomava um café à tarde com a minha esposa e eu comentava com ela de que das oportunidades que eu tenho de compartilhar a palavra de Deus, talvez eu não tenha dito isso para o pastor André ainda, mas me custa muito caro sempre esse entender que quem, quem está com o grupo e participa e etc. e acompanha, vê que de vez em quando eu atraso com algumas lições e, bom, não é objeto da nossa meditação aqui, da nossa contemplação. Vale a pena para dizer que me é muito caro estar aqui, sabe? Eu gosto muito de estar. Sinto que é algo que Deus preparou para mim e para os irmãos também. E só Deus sabe o mistério que existe nesse trabalho que o pastor André desenvolve, porque eu consigo desenvolver as minhas atividades como professor de teologia com uma certa naturalidade em quase todos os ambientes. Mas, pastor André, eu confesso para o senhor que nesse grupo aqui, às vezes sai caro isso, sabe? O esforço, uma coisa ou outra que quer impedir, etc. Enfim, não é fácil, tá? Só para dizer isso aí. Mas isso só me faz pensar o quanto Deus se agrada desse trabalho. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor André. Obrigado a todos pela oportunidade. Irmãos, vamos caminhar. Pastor André, eu tenho a liberdade de colocar na tela a lição prejudique a, sem que isso prejudique a imagem, sem que isso prejudique as coisas, pode ser tranquilo e isso não prejudica nada, não, né? Quando, por exemplo, eu troco de tela para colocar alguma, algum slide meu para minha percepção aqui, não muda nada para o senhor, não, né? Tá tudo bem, né? Posso continuar tranquilamente, né? Tranquilo, Então, tá bom. A minha tranquilo. imagem continua para vocês sem nenhum problema, né? Perfeito. Então, tá bom. Ok, vamos lá, então. Meus irmãos, lição número 9, o reinado de Joás. Estamos caminhando aí praticamente para o fim do trimestre. E entraremos num próximo trimestre muito bom. E os irmãos já sabem o objeto da nossa reflexão no próximo trimestre. Nós estamos ainda pensando, explorando, meditando e extraindo lições para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus, das experiências dos reis de Israel. Bom, lição número 9, o reinado de Joás. Ela vai ser ministrada no próximo domingo, dia 29 de agosto de 2021. E o texto áureo está em Provérbios, capítulo 3, versos 3 e 4. Vamos ler. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Vou ler novamente. Não desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas, isto é, amarra elas, amarra-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática diz, para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Observe que uma expressão específica aqui na verdade prática, abandonar todo tipo de idolatria. Irmãos, apesar da leitura bíblica em classe ser um pouco extensa, eu vou ler para que a gente fique bem contextualizado. Vou fazer uma recomendação, que a gente não se atenha muito aos nomes e algumas questões aqui que às vezes podem até confundir ou roubar a nossa atenção
mais do que a centralidade moral e as lições que a lição nos traz. Então, tem nomes, tem circunstâncias, etc. Eu vou ler, porque é necessário, mas a gente vai tentar se ater mais às lições, e não a explicações muito específicas. Naturalmente, algumas são necessárias e importantes, mas a gente vai tentar evitar entrar muito em nome, etc. Tá? Só aquilo que a gente julgar necessário. Segunda Reis, capítulo 1, nos versos 1 ao 3, está escrito assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Da Reis, capítulo 12, a partir do verso 1. E no ano sétimo de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote de Joiada o dirigia. Observe isso aqui, é importante. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Versículo 17 diz assim: Então subiu Azel, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Joorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este, então, se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás, e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá, dos reis de Judá. E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, especialmente esses últimos nomes, essas últimas circunstâncias, vamos desconsiderar e a gente vai tentar se ater nas coisas que a gente julgar mais importantes. Tá? Eu acredito que a gente possa ficar juntos aí entre 40 minutos e 1 hora. Vou tentar ser o mais rápido possível e dar ênfase nas coisas que a gente julgar mais importantes, especialmente porque o grupo está bastante movimentado, eu vejo que os irmãos colocam bastante subsídios. Então, a aula pode ser perfeitamente rápida, resumida, apenas um tempo de compartilhamento, porque os subsídios são muito bons. Parabéns ao grupo mais uma vez. Os objetivos específicos, meus irmãos, estão em, primeiro, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo e caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Eu vou ler novamente. Os objetivos específicos. O objetivo geral é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Esse é o objetivo geral. Quando a gente olha para a vida do Joás, a gente percebe que o pecado leva o homem à ruína. E a gente vai fazer um pequeno comentário acerca disso. Tá? E os objetivos específicos, primeiro, é apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, segundo, assinalar a restauração do templo, e terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu rei. Tá? Irmãos, entrando direto no comentário, a introdução fala que
Joás começa a reinar com 7 anos de idade, e ele era muito jovem, e ele recebia orientações do sacerdote Joiada. Tá? E durante os anos que ele foi orientado, ele naturalmente teve um reinado muito próspero, porque fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E essa introdução, e nessa introdução, eu gostaria de destacar aquilo que eu falei, aquilo que eu citei na questão do objetivo geral, que era afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E se o pecado leva o homem à ruína, fazer a vontade de Deus traz prosperidade. Né? E, evidentemente, quando fala de prosperidade, fala de prosperidade bíblica. Não é prosperidade, sabe, nos termos que se usam. Nós vivemos, meus irmãos, no 2021, 20 anos depois da entrada do século XXI, os conceitos mudaram. A língua, ela é dinâmica e os conceitos também. A verdade de Deus é imutável, a verdade da palavra de Deus é imutável, mas os conceitos humanos, a percepção humana muda. Quando Jesus falou, por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, certo? Quando Jesus fala que, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, a gente está falando de um tempo, meus irmãos. Jesus fala de um tempo, e a gente percebe a chegada desse tempo, em que as verdades absolutas da palavra de Deus deram espaço para a relativização das coisas. As coisas são muito relativizadas. Naturalmente, não adianta, às vezes, a gente engessar determinadas coisas. O próprio Deus, na sua palavra, mostra verdades ou faces da verdade diferentes em versículos diferentes distribuídos na Bíblia. Mas essas verdades distribuídas, elas formam um corpo único de verdade, de maneira que a verdade da palavra de Deus ela é absoluta. Mas o tempo que nós vivemos, a tendência é incrivelmente de relativizar as coisas. E mesmo na igreja, essa questão da prosperidade como um conceito muito diferente. Quando você quer saber, se você quiser saber o que é prosperidade, dá uma olhadinha no discurso de Jesus no monte, certo? Os primeiros capítulos de Mateus, aquilo que nós chamamos tradicionalmente de Sermão do Monte. Dá uma olhadinha ali, quem é o homem feliz? Quem é o homem bem-aventurado, segundo Jesus? Os que choram, os que são pobres, isso é, os humildes de espírito, têm sede e fome de justiça. Irmãos, é muito diferente daquilo que a gente pensa hoje. É muito diferente daquilo que a mídia vende hoje, e, lamentavelmente, às vezes é muito diferente daquilo que é até vendido nos nossos públicos, aquilo que é ensinado. A necessidade que as pessoas têm de terem as coisas, a necessidade que as pessoas têm de satisfazerem, de se satisfazerem, a necessidade que as pessoas têm de consumir, mas traz uma confusão, traz uma espécie de reinterpretação mundana e carnal da palavra de Deus, que chega a ser assustador. Nós estamos nos tornando consumistas. Os apelos que existem para a roupa, para a comida, para o gosto, para a satisfação pessoal, a necessidade de ter dinheiro, a facilidade do crédito, os bancos oferecem crédito, as pessoas aparecem, às vezes, dirigindo carros muito bonitos, novos, alguns carrões. A gente não imagina que a pessoa financiou o carro em 60 meses, 72 meses, correndo o risco em algum momento de não conseguir pagar, de não conseguir honrar, certo? Mas sem ter necessidade de apresentar-se da melhor maneira possível para conquistar a percepção das pessoas com relação ao seu poder, com relação ao que as pessoas. Né? De fato, o pecado, essa nuvem esse ambiente de pecado que cerca a sociedade é algo terrível e que leva o homem à ruína, leva a sociedade à ruína, ainda que às vezes a gente não perceba. Tá? Nós estamos todos envolvidos nesse contexto da vida agitada, dessa vida corrida, e a gente não percebe. Tá? Mas o pecado leva o homem à ruína. No Salmo 62,
o escritor fala que Deus dá a verdade que preserva. Eu acho um versículo extraordinário, sabe? Prepara ao rei uma verdade que o preserva. A verdade da palavra de Deus preserva o homem e nos afasta do que é mentiroso e do que é pecaminoso. Do que é mentiroso e pecaminoso leva à ruína. Vamos entrar na lição e vamos tentar entender isso dentro daquilo que a lição nos traz. Bom, irmãos, o contexto da lição, né, ela traz 3 tópicos. Ela começa dizendo do livramento de Joás, está relacionado ao fato de que ele era uma criança quando umas tragédias, umas pequenas tragédias, aliás, pequenas tragédias não, uma grande tragédia se abateu e ele poderia estar envolvido nisso, tá? Mas Deus o livra através do mão de um homem, é o tópico 1. No tópico 2, é considerado algo que Joás faz baixo do conselho e da curatela e da tutoria, vamos dizer assim, do sacerdote, e depois uma consideração para fechar a lição acerca do tropeço dele no final da sua vida. Vamos começar falando da questão do livramento de Joás. Bom, o livramento de Joás, no primeiro tópico, fala das tramas reais. E eu acredito que, se não todos, pelo menos boa parte dos irmãos receberam um subsídio que eu vi hoje, acho não, tenho certeza. O pastor André postou um subsídio que alguém colocou no grupo, ou mandou para ele, e ele postou, ele que compartilhou, que é um quadro genealógico da sucessão real em Israel nesse período da história especificamente que nos interessa. Tá? E esse link, essa imagem que o pastor André coloca, que é muito útil, eu aconselho, foi colocado, salvo engano, ainda hoje, acho que 18 horas talvez, um pouco mais que isso, mostra paralelamente Israel e Judá, e mostra que o rei Honre, pai de Acabe, certo? Tem o esboço, e mostra Acabe casando com Jezabel, e esse casal terrível, né, irmãos de passagem, período da história de Israel que nós gostaríamos de esquecer, o casamento de Acabe com Jezabel. Eles têm 3 filhos, Acasias, Jorão e Atalia. Portanto, Atalia é filha de Acabe com Jezabel. Tá? E é um período em que existe uma espécie como é que eu posso dizer? As famílias reais de Israel e Judá, não obstante elas estivessem divididas, não obstante, às vezes, houvesse uma acentuada hostilidade entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, não obstante isso, nesse momento da história, existe uma aproximação. De maneira que Atalia, filha de Acabe com Jezabel, casa com Jeorão, filho de Josafá. Tá? E desse casamento, Atalia e Jeorão, nasce Acasias. E Acasias, dentre os seus filhos, nasce Joás, que é o homem, que é o rei do qual nós estamos meditando. Tá? Voltando agora ao comentário da lição, o que acontece, então, é que se fala dessas tramas reais. Que trama que é essa? No texto, quando começamos a ler, que é o texto da leitura bíblica clássica, isso é citado. Né? Está escrito em 2 Reis, capítulo 11, a partir do verso 1, e vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho fora morto, este Acasias é exatamente filho de Atalia com Jeorão, e, por sua vez, filho de Josafá. Eu prometi para os irmãos que não ia citar muitos nomes, não ia entrar muitos em detalhes, para não ficar confuso. Mas esse Acasias é filho de Atalia. Essa Atalia é filha de Acabe com Jezabel. Então, bons exemplos essa mulher não tem. Bons exemplos essa mulher não tem. Não tem sangue. Essa mulher não tem exemplo dentro de casa, nem do pai, nem da mãe. Essa mulher não tem formação de caráter.
não é uma mulher que foi educada para temer a Deus. Não significa que ela não pudesse ser temente a Deus. Não significa que ela não pudesse amar a Deus. Porque ela viveu num tempo em que Deus sempre teve os seus servos. Cita-se, por exemplo, Elias, cita-se, por exemplo, Eliseu. E ela poderia perfeitamente aprender a amar o Senhor, mas parece que não é o que ela fez. E o texto, como eu li, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Matou todo mundo que estava embaixo. Tá? Matou os netos, etc. E poderia ter matado também Joás. Todavia, diz o texto, que Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Tá? E ele foi exatamente protegido, protegido dentro da casa do Senhor. Mas, meus irmãos, o texto fala dessas tramas reais. Deixa eu fazer uma consideração rápida aqui. Vamos esforçar para a gente tentar ser breve. Tá? A gente está falando das tramas reais. Os irmãos percebem que isso não é novo, as coisas que estão acontecendo não são novas. Sem querer entrar em questões partidárias, não tenho a menor intenção de trazer o assunto para isso. Tá? Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Né? Nós estamos vivendo no Brasil um tempo de muita polarização. Entre direita e esquerda. De uma forma geral, essas polarizações são direita e esquerda. Durante muitos anos, o Brasil esteve, na década de 60, 70, de certa forma, até um certo período, nas mãos de um governo de direita, depois entrou um governo de esquerda, que ao longo das décadas tomou muito espaço, entrou em declínio por uma série de razões, especialmente questões de corrupção, e agora, há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, entrou novamente um governo de direita e, diga-se de passagem, de extrema-direita. Não estou aqui defendendo nem direita, nem esquerda, nem extrema-direita, nem esquerda. Eu quero apenas te chamar a atenção que essas tramas sempre existiram e nunca vão deixar de existir. Tá? E aconselhar os crentes em nome de Jesus que você não se meta em coisas nas quais você não é chamado na condição de servo de Deus. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque a gente vê demais os servos de Deus metidos nesses dias em discussões políticas. Naturalmente que a gente, por uma questão de cidadania, a gente defende as nossas ideias, por uma questão de ideologia, por uma questão de nosso pensamento, por uma questão da nossa visão do mundo. Nós enxergamos o mundo com a lente da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que a nossa cidadania não está aqui, meus irmãos, está nos céus. Ainda que sejamos cidadãos brasileiros, ainda que a gente tenha responsabilidade com a nação, ainda que como crente a gente tenha responsabilidade conjunta da nação, com questões espirituais, com questões morais da nação, cuidado, para que você não alimente paixões maiores do que a maior paixão que você deve ter, que é a paixão pela palavra de Deus, que é a paixão por ser testemunha de Jesus. E essas tramas sempre existiram, tanto em Israel como em Judá. A monarquia começa com Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, depois de Salomão o reino é dividido, 10 tribos do norte, 2 tribos ao sul, e todas as sucessões, principalmente no Reino do Norte, são antecedidas por sentimentos de emulação. Bom, o que são emulações? Dá uma olhadinha depois, meus irmãos, não é o caso de abrir o texto agora, nas obras da carne. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala de emulações, fala de disputas. Tá? Disputas por poder. Na segunda-feira, eu estava dando uma aula de teologia
uma aula de introdução bíblica e eu citava os antecedentes do Novo Testamento, naquele período que a Bíblia falava de Alexandre o Grande. Citava, meus irmãos, como esse homem foi, de certa forma, sim, instrumentalizado por Deus para que através dele, se criasse um reino comum, uma língua comum, uma cultura comum, que haveria de facilitar a divulgação do Evangelho. Mas como que ele era um forte sentimento conquistador, e era bom de estratégia, mas movido por poder. E eu citava que as coisas que movem esse mundo, as três coisas que movem esse mundo, dentre tantas, as três principais, é libido mal administrada, isto é, desejo por sexo, a questão do dinheiro e a questão do poder. Né? A gente está acostumado a pensar que corrupção está ligada ao dinheiro, que corrupção as pessoas se corrompem. Irmãos, as pessoas se corrompem principalmente por poder. O dinheiro, muita gente corre atrás e se corrompe. Mas as motivações de envolvimento com corrupção, de alguma forma, pelo poder, é incrível como isso é grande. Maior do que o próprio dinheiro, maior do que o sexo, maior do que questões sexuais de libido mal. Né? O apóstolo João, na sua epístola, capítulo 2, verso 16, ele diz: porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. A soberba da vida. E é exatamente o que essa mulher fez. Atalia, logo depois que Acasias, seu filho, morre, ela manda matar todo mundo que está debaixo dela para que ela fique no poder. E Joás só permaneceu vivo porque foi protegido e escondido. Portanto, não venda a sua santidade por disputas, coisas ligadas à política, coisas ligadas a cargos no trabalho, coisas ligadas a cargos na igreja. Em nome de Jesus, permaneça naquilo que Deus colocou. Em nome de Jesus, se preocupe em fazer a vontade de Deus, não importa se você pareça ser pequeno ou se Deus colocou você em lugares altos, lugares maiores. Mas faça a vontade de Deus, porque é isso que vai valer a pena na vida. Ok? Bom, o segundo tópico fala da coragem do sacerdote Joiada, que tomou a criança, né? Evidentemente que a tia do menino, que a Bíblia chama de Jeoseba, irmã de Acasias, toma a criança, toma Joás, ainda bebê, ainda criança, e a expressão que a Bíblia usa é que furta, ela furta, roubou a criança, certo? Tecnicamente não é roubo, porque roubo normalmente com arma, com uma arma na mão, mas ela furta a criança, dá um sumiço na criança, certo? E a esconde no templo. E Joiada, o sacerdote, corajoso da parte do Senhor, coragem da parte do Senhor, protege a criança. Então, os irmãos percebem a maldade, meus irmãos, dessa mulher, de Atalia. Né? E, em contraponto à maldade dela, a bondade desse sacerdote, meus irmãos, e que protege a criança para que ele cresça longe dos olhos e longe do risco de ser morto pela sua avó. Pode isso, meu? Pode isso. Tamanha maldade, tamanha vontade de poder, de querer eliminar todos que estão debaixo dela. É uma coisa inconcebível. Difícil de conceber que seja verdadeiro. Parece algo impossível, mas é verdade. Isso é verdade. Tá? Um coração que não teme a Deus e que cultiva a maldade, que tenha maus exemplos, que tenha uma vida mal conduzida, que é o caso dela,
em relação aos seus pais pode levar a isso. Ok. O fato é que essa estratégia ela foi muito bem sucedida, e é o terceiro subtópico desse primeiro tópico. Então, Jeoezeba, que é filha de Jorão, que, portanto, é tia do garoto, irmã de Acasias, né? Muita confusão, né, meus irmãos? Nomes, né? Os irmãos me falar esses nomes todos. Mas a tia do garoto toma, o furta e entrega ao sacerdote Joiada, e ele protege a criança por 6, 7 anos, mais ou menos, no tempo, e a estratégia foi bem sucedida. A palavra de Deus cita, e a lição também cita, a palavra de Deus escreve, e a lição cita. E quando Joás completou seus 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei, porque a sua vó no trono não era legítimo em condição nenhuma. Não era falta de legitimidade apenas porque ela matou todos que estavam embaixo dela, porque ela foi cruel, porque ela foi inacreditavelmente cruel. Não é apenas isso. Não é apenas por isso. Morrendo Acasias, que foi morto por Jeú, quem deveria assumir o trono era descendente de Acasias. Mas ela manda matar todos para ela ficar. E uma vez protegido por Joiada, depois que ele tem 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o rei legítimo. Combinou com os capitães da guarda. No dia planejado por eles, destruíram a Thalia do trono, destituíram a Thalia do trono e proclamaram Joás como rei. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 23, capítulo 24, quando dá destaque, quando conta a história de Joás. Essa história que é contada em paralelo em Reis, também não apenas Joás, mas outros reis também. Tá? Joiada, naturalmente, passou a ser, então, um tutor da criança. A criança assume o trono com 7 anos, evidentemente não tem capacidade de discernir as coisas, nem de administrar. Mas esse homem, sacerdote temente a Deus, é o seu tutor e o conduta desses dois. Passa a ser corregente, é o que a lição diz, a palavra que a lição usa. E o sacerdote, como homem temente a Deus, destrói os sacerdotes de Baal e conclama o povo para remover do seu templo, despedaçar as imagens, os altares e refazer a aliança com Deus. E chama atenção, meus irmãos, essa questão de ele ser colocado no trono com 7 anos de idade. Né? Chama atenção no sentido de que é verdadeiro, sim, que as coisas acontecem em momentos de amadurecimento, mas é verdade também que os abortivos da história, quando as coisas não acontecem exatamente como deveriam acontecer, o que eu digo como deveria acontecer? É Acasias viver a sua vida, morrer de velhice e passar o trono para Joás. Mas ele é assassinado, o reino fica 7 anos com a mulher que não teme a Deus, e a criança, e o substituto legítimo assume com 7 anos de idade, porque é assim que teve que acontecer. Mas Deus sempre está nas coisas, mesmo quando elas não acontecem como a gente pensa que deveria acontecer. Tá? E é isso que me chama a atenção, meus irmãos. Ainda que seja criança, ainda que seja com 7 anos de idade, Deus prepara sempre as circunstâncias, ainda que pareçam improváveis, para Ele fazer cumprir a vontade dele. Fica essa lição para a gente, fica a lição para mim, fica a lição para você. Não importa se nós somos pequenos, não importa se nós somos crianças, não importa se a minha filha tem 8 anos de idade, não importa se os seus filhos são crianças, 5, 4, 6, 8 anos de idade. Aquilo que Deus quiser fazer na vida deles, Deus vai fazer. Porque Deus tem todas as coisas nas suas mãos. E aí, meus irmãos, o que acontece, então, é que no reinado de Joás, ele reina por muitos anos, em algum momento ele cresce e começa a ganhar discernimento das coisas, tendo ainda o sacerdote junto com ele. O tópico 2 da lição,
que é o reinado de Joás e a reparação do templo, começa falando da arrecadação para reparar o templo. E aí eu quero fazer algumas observações. Particularmente, esse segundo tópico, embora tivesse muitas coisas a ser dito, porque Joás ele reinou por muitos anos, o texto bíblico, meus irmãos, dá ênfase, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. O texto bíblico dá ênfase à questão de Joás com relação ao templo, o cuidado que ele teve com relação ao templo, e entra em questão de finança. Vamos tentar entender isso aí. Em primeiro lugar, o que o Espírito Santo, no texto bíblico, está querendo dizer? Por que eu afirmo categoricamente o Espírito Santo? E de tanto tempo, meus irmãos, o reinado de Joás, tantas coisas boas poderiam ser ditas. Sendo a Bíblia um livro resumido, quis o Espírito Santo que fosse escrito de Joás fosse a questão do cuidado que ele teve para reparar o templo, das questões relacionadas à questão do recurso financeiro, à questão das finanças. A gente vai chegar lá, ok? Começa o tópico 2 dizendo da arrecadação para reparar o templo. Está escrito que o reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, verso 2. Eu vou ler o texto para os irmãos. 2 Reis, capítulo 12. Começa dizendo assim: no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias que o sacerdote Joiada dirigia. Então, somente os altos não foram retirados, etc. Nós lemos isso na leitura bíblica em paz. Versículo 4, importante. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que se passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que se trouxer, ou que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Vamos, primeiramente, considerar o cuidado dele com relação à casa do Senhor. Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa perguntava para mim a questão do terceiro templo lá em Jerusalém. A construção do terceiro templo em Jerusalém. Na verdade, a pessoa não falava da construção do terceiro templo, mas falava da possibilidade da construção do templo em Jerusalém. Os irmãos sabem que atualmente Israel não tem templo. Este templo que está escrito aqui na lição é o primeiro templo. Depois ele foi destruído, ele foi reconstruído por Herodes, depois foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O general Tito, o general romano, destruiu. Israel não tem templo e haverá de ser reconstruído esse templo. E no milênio que a Bíblia nos faz entender que haverá um templo em Jerusalém. Mas, ok, sem querer entrar em questões escatológicas, porque isso não é a nossa intenção, o que eu quero dizer aqui é que o templo sempre foi a instituição tangível, do ponto de vista da espiritualidade de Israel, a instituição mais importante para Israel. Irmãos, um Deus que é invisível, um Deus que é eterno, um Deus que é infinito, como é que ele se faz conhecer? Pela sua palavra. E ainda que seja pela sua palavra, que é a forma mais profunda pela qual nós podemos conhecer a Deus, não por imagem nenhuma, mas pela sua palavra, ainda assim há necessidade, às vezes, de tangibilidade nas coisas divinas para que nós nos relacionemos e entendemos e compreendamos a Deus melhor. Não é algo que nós instituímos apenas.
É verdade, sim, que o ser humano precisa, às vezes, de coisas tangíveis para poder entender aquilo que é etéreo, aquilo que é intangível, verdades espirituais, entender coisas espirituais. Às vezes é necessário coisas materiais, coisas tangíveis. Vou dar exemplo para os irmãos: a Santa Ceia. Existe um mistério maravilhoso na Santa Ceia, uma coisa que é simplesmente impossível de descrever. Na Santa Ceia, a igreja é levada quase que ao céu, ou o céu desce sobre a igreja. A gente rememora a morte. Aquilo que é um mistério, meus irmãos, que é absolutamente incompreensível. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando Jesus sobe ao Calvário, é um cumprimento histórico de um propósito que é eterno, que está oculto ao nosso entendimento. É oculto. O apóstolo Paulo fala que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E a Santa Ceia, quando a gente senta para rememorar a morte do Senhor, a gente come pão que a irmã Maria faz, que a irmã Joana faz, que a irmã fulana, que a irmã cicrana faz. Mas a hora que a gente ora, a hora que a gente consagra, o pão e o vinho têm um valor diferente. Nós precisamos, às vezes, através das coisas tangíveis, sermos elevados ao mistério das coisas. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque foi Deus quem instituiu a construção da tenda do tabernáculo. E quando Davi quis construir casa ao Senhor, apesar de Deus falar para ele, Deus nunca quis, nunca pediu construção de um templo. Deus achou bom esse propósito. E Deus permitiu que o filho de Davi, Salomão, construísse o templo. A gente considerou isso no primeiro comentário desse livro. Então, não existia instituição mais importante para Israel do que o templo. Foi agradável aos olhos do Senhor que Joás trabalhasse na reparação do templo. O templo estava esquecido, o templo estava com rachaduras, o templo deixou de ser cuidado pelo templo, né? O templo deixou de ser objeto da mais absoluta veneração de Israel. E ele percebe isso. Tendo sido criado pelo sacerdote, ele desenvolve a mentalidade de cuidado com as coisas. É isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Templo para Israel. Para nós, muito mais do que templo, mesmo. Porque Jesus conversava com a mulher samaritana e ela perguntava para Jesus onde era o lugar correto de adorar, se era em Samaria ou se era em Jerusalém. Jesus fala que a salvação vem dos judeus. Jesus oferece uma resposta para ela. Mas Jesus fala a verdade mais profunda. Que viria a hora, e a hora já tinha chegado, em que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em verdade. Então, esse cuidado que Joás tinha e teve com o templo, nós devemos ter com as coisas do Senhor. Tudo que diz respeito ao Senhor. Tudo que diz respeito à santidade. Tudo que diz respeito à glória de Deus na nossa vida. E da instrumentalidade de Deus através de nós. Irmãos, a Bíblia fala que nós somos vasos fracos, mas que os tesouros de Deus estão depositados em nós. Então, esse cuidado, esse zelo que Joás teve em reparar o templo, todos os dias nós devemos cultivar na nossa vida. Reparar aquilo que eventualmente está legal, aquilo que não está agradando a Deus. Porque nós somos crentes, nós somos santos. Nós somos filhos de um Deus que é absolutamente santo. Devemos andar como ele andou. O apóstolo Pedro fala, fingindo os lombos do vosso entendimento sexual e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
santos em toda a vossa maneira de viver. Isto é, todo tempo reparar, todo tempo cuidar, todo tempo zelar, todo tempo passar a massa, fechar aquela brecha, aquela rachadurazinha que acontece. Todo tempo cuidar da aparência, mas não da aparência segundo o mundo, mas da aparência do homem espiritual, que, que, que nos faz adorar a Deus, que faz Deus ter prazer em nós. Tá? Isso é importante, meus irmãos, cuidar do Joás para com o tempo. Segundo subtópico desse tópico, e isso também é importante, e eu vou fechar por aqui o segundo tópico, é a questão da fidelidade dos tesoureiros. O texto, no capítulo 2, no capítulo 12 de 2 Reis, eu vou direto para o texto em que Joás, os irmãos, me dei um pouquinho ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu quero achar o texto. Ok, achei. 2 Reis, capítulo 12, a partir do verso 7. Observe, meus irmãos, a gente havia escrito que Joás solicitou arrecadação de recursos financeiros para a reparação do templo. Observe o que acontece aqui, 2 Reis, capítulo 12 e verso 7. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. Consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo e em não repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito recurso, muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores, que reparavam a casa do Senhor. Também aos pedreiros, aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedra e carpintaria para repararem as fendas da casa do Senhor, para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia, o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, etc. Porque davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Versículo 15. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Essa parte eu acho importante os irmãos entenderem. Porque também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. É como se inspiravam tanta confiança que não era necessário. E aí, meus irmãos, é algo interessantíssimo. O subtópico 2, desse tópico 2 da lição, para da fidelidade dos tesoureiros. E o comentarista da lição escreve que um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o recurso. Aí cita o versículo 15 que eu li mais de uma vez. Numa época como hoje, esse funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para que desfrutamos as bênçãos. E aí, meus irmãos, isso remete a uma situação, eu vou tocar nesse assunto, absolutamente importante na vida de todos nós. Todos nós. Todos nós. Nós vivemos num tempo difícil. Nós vivemos num tempo em que o dinheiro
Se já na época de Jesus criticava o amor ao dinheiro, o apóstolo Paulo criticou o amor ao dinheiro, disse que era a fonte da ruína, a fonte de condenação, fonte de discórdia. E Jesus chega de chamar de mamon, um demônio que cega os homens pela questão de riquezas. Às vezes, a gente não erra só pela questão de querer muito. Às vezes, a gente acaba tropeçando, às vezes, um pouco. A integridade é algo absolutamente necessário na vida de todos. Absolutamente necessário. No subtópico 2, desse tópico 2 que a gente está comentando, o comentarista escreve, sabe, ele louva a fidelidade dos sacerdotes, dos tesoureiros, dos cuidados que eles tiverem a administrar. A gente fala dos recursos da casa do Senhor. A gente fala dos recursos da nossa própria vida. O texto fala em dinheiro. A palavra fala em dinheiro. Dinheiro, seja ele em espécie ou hoje em dia dinheiro virtual, dinheiro não escritural, etc. Mas a gente pode pensar de uma forma geral nos recursos que Deus nos dá. E a Bíblia tem toda uma espiritualidade voltada para a administração dos recursos que Deus nos dá. E o texto bíblico exalta o cuidado que os sacerdotes e os tesoureiros tiveram. Deus honra quem tem esse cuidado, especialmente com o recurso na casa do Senhor. Sejamos cuidadosos, sejamos zelosos. Há uma teologia bíblica voltada para o cuidado com os recursos que Deus nos dá. Cuidado com o recurso que você ganha. Tenha zelo por isso. Dê prioridade para as coisas do Senhor. Dê prioridade para o dízimo. Dê prioridade para as ofertas. Lembre-se que o mais importante é buscar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós não vivemos aqui na Terra de maneira isolada. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Este mundo é o mundo de Deus. Deus nos traz a existência, Deus nos dá vida e nos coloca no mundo que é dele, que ele criou. Ele nos salvou e nos comprou com o seu sangue. Deus nos deu inteligência, nos deu intelecto, um trabalho que nós realizamos, seja como empresário, como empreendedor, ou seja você trabalhando na empresa, não importa se é pública, se é privada. O recurso que cai na sua conta é Deus quem manda. É Deus quem manda. Se é Deus que te fez, se é Deus que te deu capacidade intelectual para você desenvolver o seu trabalho, e se você recebe dinheiro pelo trabalho que você faz, para os homens, o dinheiro que você recebe é Deus que te deu oportunidade. Valorize esse recurso financeiro, priorizando primeiro aquilo que a Bíblia manda, o reino de Deus e a sua justiça, o dízimo, as ofertas alçadas, as ofertas para missões. E creia que Deus vai cuidar de todas as outras coisas. A gente tem que servir a Deus com todas as nossas forças, meus irmãos, com toda a nossa inteligência, com todos os nossos recursos. Quais são esses recursos? Recursos de inteligência, recursos das nossas emoções, os nossos recursos das nossas habilidades, dos nossos talentos, os nossos recursos financeiros. O texto está querendo dizer isso. Então, eu cheguei no ponto que eu gostaria com os irmãos. A vida de Joás, o reinado dele foi longo, meus irmãos, foi longo. Mas o texto fala apenas 3 coisas sobre a vida de Joás. Ele foi guardado, depois, quando ele assume, pela herança de ensinamento dos conselhos do sacerdote, ele faz algo bom para Deus, ele manda reparar o templo. A Bíblia exalta o trabalho de cuidado financeiro que os sacerdotes e os tesoureiros tiveram para administrar o recurso, e isso a gente tem que tomar para nós como lição de vida, como lição de espiritualidade para nós servirmos a Deus melhor. Nós devemos fazer isso, porque a gente serve a Deus de várias maneiras diferentes.
de muitas maneiras diferentes. Deus se agrada quando nós somos cuidadosos por todas as formas de servirmos a Deus, inclusive com os recursos financeiros, sejam os próprios ou sejam os recursos que dizem respeito à casa do Senhor. Sejamos atentos a isso. Isso é importante. E aí, meus irmãos, eu vou para o último tópico da lição. A gente já vai para 1 hora de comentário e eu não queria passar de 1 hora de comentário para não ser cansativo aos irmãos. E o último tópico, lamentavelmente, fala da conspiração contra Joás. Essa conspiração, ela não acontece por acaso. Não acontece por acaso, meus irmãos. O primeiro subtópico desse terceiro tópico fala do declínio do reinado. Está escrito pelo comentarista que a história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza absoluta nas suas convicções. A história dele revela isso. Não tinha absoluta firmeza pessoal e convicção 100% pessoal. Né? E que ele, de certa forma, pouco ou muito, em alguma proporção, ele acabou sendo levado por outros conselhos. Quando o sacerdote Joiada morreu, saiu de cena, ele não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor como no início da sua carreira. Né? Ele passa a adorar os ídolos. Em 2 Crônicas, capítulo 24, versos 8, está escrito isso. E em 2 Reis, capítulo 12, versos 17 e 18, fala que ele começa a confiar em suas próprias forças. Meus irmãos, melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Eu digo isso de profundo lamento, meus irmãos, porque eu gostaria muito de terminar o comentário exaltando a condição. Seria melhor eu ter começado mal e ter se convertido ao longo do caminho. Não quero aqui também fechar a história de Joás dizendo que ele se desviou. Não faria isso, seria leviandade. Mas ele cede a algo que é terrível em Israel, que é uma cultura contra a qual Israel lutou durante muito tempo. Que foi uma das razões pelas quais Deus permitiu que as 10 tribos do norte fossem dispersas, e depois que as 2 tribos do sul fossem levadas ao cativeiro. E essa relação de promiscuidade que Israel tinha com a cultura religiosa de outros lugares. Joás não conseguiu tirar os altos de Israel. Preparou o templo, amém, glória a Deus. Tinha virtudes e muitas coisas que podem ser observadas como virtudes no caráter dele, enquanto crente, enquanto homem temente a Deus. Ele não conseguiu tirar todos os altos. Esses altos, meus irmãos, o texto bíblico fala, são pequenos altares, pequenos ou grandes, mas normalmente eles eram pequenos, altares distribuídos ao longo de Israel, na terra toda de Israel, seja as 10 tribos do norte ou ao sul, altares de adoração aos ídolos. É lamentável que Israel nunca tenha conseguido ser absolutamente fiel e temente. É lamentável. E Joás cedeu. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 18. 2 Reis, capítulo 17, versos 8, fala que ele se inclina a adorar ídolos e fala que ele passa a confiar em suas próprias. E as más decisões de Joás e a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade. Os irmãos lembram que lá no começo nós dissemos que o temor de Deus, algum dia a gente vai entender isso, meus irmãos. Talvez a ciência alcance a percepção de como que fazer a vontade de Deus resulta inexoravelmente a coisas boas. E como desobedecer a Deus resulta em coisas ruins. Eu não sei explicar como acontece, mas coisas boas sempre acontecem para aqueles que amam a Deus. E coisas ruins acontecem com aqueles que desobedecem a Deus. Não é castigo apenas. É verdade, sim, que às vezes existe castigo de Deus. É verdade, sim, que às vezes existe disciplina do Senhor. Castigo quando Deus se ira. Disciplina quando Deus, amando o homem,
permite coisas ruins para que ele acorde, para que o homem acorde, para que o crente acorde e se corrija. O texto lá da Santa Ceia, capítulo 11, da Epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala de sermos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com ele. É verdade, sim, que Deus corrige às vezes com dor, às vezes Deus disciplina, às vezes Deus castiga. Lá em Jó está escrito que não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Mas o fato é, meus irmãos, sair da vontade de Deus, desobedecer a Deus, sempre, 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 sempre nos leva ao declínio da vida, nos leva ao declínio das nossas experiências. Né? Coisas boas não acontecem na família, coisas boas não acontecem nas suas relações, no seu trabalho. E dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus. Porque é acontecendo coisas ruins. Quando a gente sai da vontade de Deus, é que a gente tem a percepção e a gente tem a condição de ouvir a voz de Deus. Porque no meio da prosperidade, a voz de Deus parece um sussurro. Mas no meio da dor, da disciplina, a voz de Deus é um grito. E a gente tem a chance de se corrigir. Né? Bom, Joás teve essa inclinação para a adoração dos ídolos. Joás confiou em suas próprias forças. E essa é uma trágica consequência. Quando se conspiraram contra ele, o texto bíblico diz que ele foi morto. Eu vou ler novamente o texto, o trecho do texto que está escrito, que é 2 Reis, o capítulo 12, a partir do verso 20, que está escrito: levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Depois fala de alguns nomes, etc. E o texto, no versículo 21, capítulo 12, de 2 Reis, está escrito que ele morreu, ele foi ferido, ele morreu, e sepultaram com seus pais. Não tenho dúvida que se ele tivesse permanecido na presença do Senhor, isso não teria acontecido. Meus irmãos, eu vou fechar por aqui, já temos 1h10 de comentário, e eu acho que eu passei do tempo. Né? Mas fica para nós aqui algumas lições. Primeiro, quando Deus quer fazer a sua vontade, Deus o faz. Joás era criança, era bebê, quando a tragédia se abateu sobre a sua casa. Era um bebê, meus amigos, um bebê. Foi salvo pela tia, protegido pelo sacerdote, até o tempo que Deus o elevou à condição de rei, ainda que era uma criança. Deus cumpre a sua vontade, não importa a circunstância. Enquanto depois ele sofrendo influência do sacerdote, e, portanto, sofrendo influência do Deus vivo, pela lei, na sua vida, e sendo cuidadoso, ele foi próspero. Fez algo para Deus, reparou o templo. O sacerdote dos tesoureiros que arrecadavam recursos foi exaltado pelo texto da palavra de Deus, fizeram algo bom para Deus. E, lamentavelmente, no final da sua vida, Joás teve um desvio de conduta, não agradou a Deus, coisas ruins aconteceram, e ele foi morto e foi sepultado. Fica a lição para nós, meus irmãos. Deus tem cuidado de nós. Deus cumpre a sua vontade em nós. Nós devemos oferecer resposta ao Senhor, com o nosso cuidado em reparar as coisas da nossa vida, zelo em administrar tudo que Deus nos dá. Sejamos assim, não apenas um período da nossa vida, sejamos assim todo o tempo enquanto vivermos, porque Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer trabalhar todo o tempo na nossa vida. Deus abençoe a todos em nome de Deus.